Bom, se você puder, vamos passar para o próximo tema, então. Tivemos aí um desenrolar nesse final de semana, aí, nos últimos dias, na verdade, da questão da Catalunha, né? Houve uma declaração unilateral de independência, né? E houve também, por parte do governo espanhol, uma autorização da justiça de intervir na Catalunha. Bom, primeiro, se você puder, quais são os efeitos práticos imediatos dessa declaração unilateral de independência por parte da Catalunha? Eu vou começar com uma coisa que é um xiste, como se diz em espanhol, né? Houve a declaração unilateral da independência, o Senado da Espanha decidiu pela aplicação do artigo 155 e o Puigdemont, que é o presidente da Catalunha, mais 5 conselheiros fugiram para a Bélgica. Então, houve uma portuguesa ligada ao centro-direita política em Portugal que escreveu uma coisa muito engraçada. O Puigdemont declarou a República da Catalunha e fugiu para uma monarquia. É uma coisa interessante, né? Bom, mas nós vamos ver que a fuga dele para a Bélgica é bem mais complexa e traz água no bico. Mas, enfim. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, se você me permite, sobre... para introduzir ao assunto da Catalunha. Você sabe, mas muitos daqueles que nos assistem talvez não saibam, que eu sou discípulo do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Inclusive faço aqui um pequeno comercial, né? Estou no Terça Livre dando um curso sobre o pensamento, a vida e a ação do Dr. Plínio. Então, quem se interessar, entra aí embaixo, né, nos cursos. Aqui, ó, nesse link aqui, ó, www.tercalivre.com.br/cursos. Né? Esse curso e muito mais por R$ 9,90 por mês. Uma única assinatura. Pode continuar. Passando o nosso comercial, né? Então, o Dr. Plínio, digamos, ao longo dos anos, ele, não formalmente, mas pela formação, que ele deu a tantas e tantas pessoas, ele fundou uma verdadeira escola de estudos políticos. E ele mostrava o seguinte, que a análise dos acontecimentos, ainda que pareçam secundários, é necessária essa análise, porque os acontecimentos muitas vezes são gerados para intoxicar os espíritos. Então nós temos que fazer um exercício de desintoxicação na análise dos acontecimentos. Bom, e a análise dos acontecimentos pode-se dividir em duas grandes vertentes. Uma vertente que é a vertente especificamente política, né? Política, diplomática, económica, social, artística, etc. Mas essa vertente, o acontecimento em si, as suas consequências. E a outra é o efeito do acontecimento sobre o público. Quais são as reações do público? Como é que ele reage? Como é que ele aceita ou não aceita? Se ele fica indiferente? Se ele se preocupa? Bom, e, em certo sentido, esse é o fator prioritário, porque os grandes acontecimentos da história dependem, em grande medida, da reação do público, as diversas reações do público. Por exemplo, tenho amigos que são, assim, especialistas ao milímetro sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não sou. Já garanto aqui que não sou. Mas eu conheço, e é impressionante, sabem tudo, todos os nomes, as batalhas, as coisas. Mas quem analisa a Segunda Guerra Mundial pode pegar uma outra pista. Será que os acontecimentos militares explicam tudo? Será que os eventos militares explicam tudo? Ou houve grande parte de eventos militares que foram condicionados pelas próprias reações do público a medidas políticas, a atitudes, etc. Isso tudo é uma coisa muito interessante a estudar. Bom, então, exatamente no caso da Catalunha, eu gostaria de dar os acontecimentos políticos
rapidamente, que aconteceram mais ou menos de uma semana e pouco, e depois a situação neste momento. Nós tivemos na semana passada um Conselho de Ministros, no domingo passado, um Conselho de Ministros em que foi decidida a aplicação, nós falamos isso aqui no último Radar da Mídia, em que foi decidida a aplicação do artigo 155 da Constituição. O artigo 155, eu relembro aqui, porque há muitas pessoas dizendo coisas assim absurdas, não é? O artigo 155 diz respeito às autonomias. Na Espanha há várias autonomias, regiões autónomas. Então, uma é a Catalunha, mas diz o seguinte, que se os dirigentes das regiões autónomas atentarem contra a unidade da Espanha ou fizerem qualquer outra medida que atente contra a Constituição da Espanha, há a possibilidade de aplicar esse artigo que suspende por um tempo X a autonomia da região, os governantes são inabilitados e o governo central assume o controle da autonomia até devolver a normalidade constitucional. É isso, uma coisa simples. Bom, então isso foi decidido. Mas isso precisava ser aprovado no Senado. E essa aprovação foi feita na sexta-feira, numa sessão do Senado, com o apoio do Partido Popular, que era o partido do Rajoy, com o apoio do Partido Socialista Obreiro Espanhol e com o apoio do partido chamado Ciudadanos, cujo dirigente é um jovem dirigente chamado Rivera, ele mesmo catalão. Bem, esses três partidos apoiaram a aplicação. Mas aqui entra um dado interessante. Para evitar a aplicação do artigo 155 e tentar voltar as coisas à normalidade sem a necessidade dessa aplicação, o dirigente da Catalunha, Puigdemont, foi convidado a ir ao Senado explicar, porque então ele teria a possibilidade de dizer o que é que ele quer, enfim, uma coisa, já que estão numa democracia representativa, ir ali falar e explicar-se. Puigdemont aceitou e na última hora voltou para trás. Nós vamos ver porquê. Bom, depois, e essa é uma informação dada pelo diretor do jornal La Vanguardia, que é um jornal de tendência de esquerda, mas é da Catalunha, mas ele disse o seguinte: houve intensas negociações atrás dos bastidores para que o Puigdemont tivesse uma saída política e não precisasse ser destituído, que ele convocasse a imprensa e convocasse eleições. E convocando eleições, as coisas na Catalunha, as coisas voltavam a uma certa normalidade e se estancava essa crise. Ora, o Puigdemont também disse, convocou a imprensa 3 vezes no mesmo dia, na própria sexta-feira, anunciando que ia convocar eleições e depois, na última hora, voltou atrás e não convocou. E nós vamos ver por quê. Por quê? Porque ele ficou completamente refém da extrema-esquerda minoritária, do ERC, que é o partido, a esquerda republicana da Catalunha, e da CUP, que também é um partido de extrema-esquerda, e que o condicionaram e que ele perderia todo o apoio político se ele não ficasse com eles. Então, o que é que ele decidiu? Então, o parlamento vai declarar a independência. Bom, eu chamo a atenção desse pormenor porque não é um pormenor, é uma intenção de uma minoria radical de lançar o caos e lançar o rompimento político e social da sociedade. Ora, se eles não são os democratas, então vão a eleições, façam eleições e vejam se tem maioria, se não tem maioria. Bom, eles, como eles sabem que é um sentimento cada vez mais debilitado na Catalunha, eles preferem partir para o caos e para a dilaceração social. Bem, isso foi o que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, o próprio Senado aprovou a aplicação do artigo 155
E, naquele final de dia, o Rajoy anunciou que nesse dia não, no sábado, anunciou que o governo da Catalunha estava destituído e também estava desfeito o Parlamento da Catalunha. O Parlamento da Catalunha votou a tal declaração única, unilateral de independência. Vejam bem, eu chamo a atenção disso porque eu vi comentários, inclusive aqui nos vídeos, certos comentários dizendo o seguinte: bem, mas eles não podem fazer isso. Eu só quero mostrar o seguinte: eles se mascaram com uma capa de legitimidade democrática. Ora, todos os atos deles são antidemocráticos. Por quê? Porque eles impediram objeções no Parlamento da Catalunha da oposição. A oposição participou do debate e saiu da votação por ilegalidades cometidas pela mesa do próprio Parlamento catalão. Então, é o seguinte: além de eles terem sequestrado a democracia dentro da Catalunha, eles pura e simplesmente não respeitam nem o Estatuto da Catalunha, nem a Constituição, nem nada. Então, a roupagem de uma legitimidade democrática é uma farsa. Só que ontem haveria um evento, ou não haveria, um evento muito importante. A sociedade civil da Catalunha, que é uma entidade da sociedade civil, né, que não é um partido, convocou uma manifestação de apoio à unidade espanhola. E a convocou em Barcelona, e, portanto, no coração do independentismo, nós diríamos. Ora, essa manifestação reuniu, segundo os organizadores, 1.100.000 pessoas. E, segundo os representantes do governo da Catalunha, agora deposto, 1 milhão de pessoas. Portanto, os números se aproximavam. Isso foi mais uma grande derrota para os independentistas. Por quê? Porque no coração do independentismo houve mais uma vez uma manifestação gigantesca de catalães a favor da unidade espanhola. E, portanto, como diziam os jornais espanhóis de várias tendências, o independentismo ficou contra as cordas. E, você falou muito bem, a justiça tinha que dar a palavra final na aplicação do artigo 155 da Constituição, depois de decidido pelo Senado. Isso aconteceu e hoje ia ser o dia decisivo. O dia decisivo, o que o governo central temia é que Puigdemont e o governo da Catalunha continuassem a dizer que não aceitavam a decisão do Senado, portanto, em clara rebelião e sedição contra a Constituição espanhola, e isso pudesse gerar um caos muito grande na Espanha. O que é fato é que nas últimas horas, como eu disse aqui no início, o Puigdemont mais 5 conselheiros conselheiros são os ministros do governo da Catalunha, fugiram para a Bélgica, para pedir asilo político na Bélgica. Nós já chegamos lá. O senhor comentou um pouco antes que o Puigdemont ele estava disposto a ir até o Parlamento espanhol, mas de última hora voltou porque estava refém de um bloco de extrema esquerda catalã que defende a independência de maneira incondicional, né? Se ele tinha essa intenção inicial de ir até ao parlamento, de prestar alguma explicação, fazer alguma negociação, o senhor acredita que isso possa indicar que as intenções originais do Puigdemont seria, na verdade, apertar o parlamento espanhol, o governo espanhol, para conseguir deles algumas concessões para a Catalunha ou para si mesmo, enfim, né? O senhor acha que talvez a ideia do independentismo começou
mas com não digo um blefe, né? Mas algo como um blefe político? Não acho isso, Ítalo. Eu acho o seguinte: ele estava muito apertado já, vendo o poder, vendo que eles tinham cada vez menos apoio político, então ele foi tentar, ele estava na intenção de fazer essa negociação para que não se aplicasse o artigo 155, e eu vou lhe dizer porquê. Porque agora, como eles fizeram a declaração unilateral da independência e caminharam para frente, eles vão ser sujeitos, já foram denunciados hoje pelo Procurador-Geral do Estado, de acusações de rebelião e sedição. E isso foi contra todo o governo do Puigdemont e contra a mesa do parlamento catalão. E isso pode levar apenas de 30 anos de cadeia. Então, ele estava querendo também salvar a própria pele. Eu faço aqui um parênteses, por pessoas que eu vi aí, é o seguinte: às vezes, já que você falou dos critérios, dos debates, da coisa intelectual, às vezes há um certo problema em você conseguir explicar para as pessoas certas coisas, ou então levar os debates com o mínimo de seriedade. Porque as pessoas simplificam muito e comparam coisas que não são para comparar. Imagine o seguinte: que eu agora quisesse comparar um caminhão com um camelo. Bom, quer dizer, caminhão e o camelo, os dois começam com C, né? Os dois transportam cargas e pessoas, mas qual é a semelhança mais do camelo e do caminhão? Quer dizer, não há mais. Quer dizer, comparar uma coisa com a outra não há. Então, houve pessoas que perguntaram o seguinte: bom, mas pela sua teoria, se a Catalunha não pode ser independente, o Brasil também nunca podia se ter tornado independente de Portugal. Bom, mas, desculpa, mas o que é que tem a ver uma coisa com outra? Nada. Quer dizer, é uma coisa completamente diferente. Não vou agora explicar que o caso de Portugal foi o que é que aconteceu com Portugal, com o Brasil. Além do mais, a capital do Reino Unido era no Brasil, havia um Reino Unido. É um caso completamente diferente. E depois o seguinte: aqui houve uma independência. Na Catalunha é um pretexto independentista para outras intenções. Muita gente da esquerda em Portugal, na Espanha e em Portugal, está pedindo a queda da monarquia como fruto desse movimento independentista. Então, o independentismo da Catalunha não é um independentismo real. É uma agenda política manipulada para atingir outros fins. Inclusive a destruição dos Estados-nação. Eu vi uma pessoa que eu até considero bastante, disse: não, se os catalães quiserem, está muito bem. Mas calma aí, se nós formos assim, nós não temos nenhuma sociedade. Por quê? Porque, então, imagine o seguinte, que um grupo qualquer vai para o Rio de Janeiro, para dar um exemplo, vai para o Rio de Janeiro, começa a movimentar as coisas e a maioria dos cariocas diz: agora queremos ficar uma república independente. Bom, mas espera, mas o que é isso? Esse rompimento do tecido social e político é assim, está à mão de qualquer um. Vamos ainda mais longe. Isso está acontecendo no Brasil em certos lugares, mas está acontecendo na Europa. Bairros inteiros em que as autoridades já não podem entrar porque as pessoas que dominam os bairros não deixam mais as autoridades entrarem. Por exemplo, bairros muçulmanos na Europa. Porque as pessoas acham isso normal? Porque a maioria não quer, então não entra aqui. Bom, mas então nós temos estabelecido o princípio da anarquia nas sociedades e o rompimento de qualquer ordem social e política. Isso é impossível. Desculpe, senão, se nós achamos que qualquer um pode declarar independência agora, nós temos o retalhar-se por exemplo, de uma nação. Isso pode acontecer no Brasil, então. Quer dizer, isso não pode ser assim. Eu costumo dizer o seguinte: quem tem mentalidade doutrinária tem horror a pensamento estratégico. Né? Como o senhor colocou muito bem, aqui no Brasil aconteceu de fato uma independência. Houve um processo, né, que teve começo, meio e fim. Na Catalunha, o que está acontecendo não é sequer uma independência. Né? É um outro movimento que usa de retórica independentista. Né? Essas mesmas pessoas que usam
de doutrina para tentar julgar a realidade, mas o independentismo está sempre correto, né, por princípio, né? São as pessoas que defendem privatizações por princípio, sem levar em consideração, né, a situação concreta. Muita gente tem muita discussão aqui, a gente já falou várias vezes aqui no canal Terça Livre sobre a questão das privatizações. Ok, eu concordo plenamente que empresas devem, numa relação de livre mercado, elas provêm melhores preços e melhores produtos para a população, para os consumidores. Eu concordo plenamente. Mas aí você me pergunta um caso específico. Você é a favor da privatização da Petrobras? A pergunta vai ser, depende de quem vai comprar. É a China que vai comprar? Se for a China que vai comprar, não. É óbvio. É óbvio. É outra circunstância, é uma circunstância específica, concreta, que tem certas implicações que não aparecem no princípio, né, que precisam ser consideradas. Então, existe esse problema realmente, esse pensamento doutrinário no Brasil é complicado, e esse pensamento extremamente avesso à estratégia. O pessoal acha que ser estratégico é trair princípios, é um sujeito que não tem escrúpulos, né? Ser estratégico é não ter escrúpulos no Brasil. Quer dizer, pô, é complicado, né? Ô Ítalo, se você me permite, eu faria uma pequena até precisão, porque o problema é que o princípio, muitas vezes, não se aplica àquele caso concreto. Esse é o problema, porque a pessoa vem com um princípio que, em princípio, está certo, mas não se aplica àquele caso concreto. Então, há outras pessoas que não têm princípios nenhuns e que apenas veem duas situações parecidas, e porque são parecidas, querem comparar uma com a outra. Foi o que eu disse do caminhão e do camelo. Quer dizer, os dois levam gente, os dois levam carga, mas calma, vamos comparar uma coisa com outra. Eu vou lhe dar um exemplo, se você me permite, que houve há pouco tempo no Brasil. Quem não sabe que o Brasil é um país de imigração? Todo mundo sabe. Uma das grandes glórias do Brasil, até o príncipe Dom Bertrand sempre fala disso, é ter recebido aqui japoneses, sírios, libaneses, espanhóis, italianos, tudo, alemães, holandeses, tudo. Já achei que o senhor esqueceu dos italianos, hein? Não, os principais vêm no fim, né? Bom, essa gente toda se integrou aqui, e isso é uma das grandes glórias do Brasil. Agora, por causa disso, eu vou abrir as portas para os islâmicos que vão entrar só porque o princípio da imigração é o mesmo? Não, calma aí. Quer dizer, a imigração está muito bem, mas essa em concreto vem envenenada por outro fator, há uma razão política escondida, inclusive por aqueles que as querem promover. Então não vamos comparar, afinal de contas, a gente do povo diz isso, não comparemos alhos com bugalhos, né? É um dito popular, né? Bem, então, diga, você ia... Não, eu só ia comentar, né? É preciso ter critérios, né? Se eu aceito visitas na minha casa, não necessariamente eu vou aceitar uma pessoa perigosa, né? O Lula, por exemplo, né? Não vai entrar na minha casa, né? Eu aceito visitas, né, de pessoas idôneas. É a mesma lógica, né? É a mesma lógica. Não dá para você abrir a porta da sua casa e, de repente, reclamar que alguma coisa sumiu, né? Se 10 pessoas desconhecidas entram na sua casa, né, e some alguma coisa, as outras 9 podem até ser inocentes, mas a sua imprudência possibilitou que o roubo acontecesse. Isso mesmo. Bem, e agora, só para terminar com o caso da Catalunha, então eu vou lhe dizer o seguinte: por que é que eles foram para a Bélgica? Porque um secretário de Estado do governo belga, Theo Franken, teria oferecido asilo político aos membros do governo da Catalunha, do governo suspendido, né? Mas legalmente eles não podem receber esse asilo porque não há nada, eles não estão sendo perseguidos políticos, não estão nada, eles vão ter um julgamento diante da justiça, então não há razão para
para esse oferecimento de asilo político. Só que esse oferecimento gerou um caos no governo da Bélgica. Por quê? Porque esse indivíduo é do Partido Independentista Flamengo. E ele, na realidade, fez isso para agravar a crise que começa a gerar-se na Europa. Eu tenho um artigo aqui, que não vou procurar, que é de uma pessoa, um americano, que vive no Colorado e faz comentários sobre economia, e ele diz o seguinte: o que é que me interessa a mim, o caso da Catalunha? Ele disse: interessa muito, porque o caso da Catalunha é um microcosmos do que vai suceder nos próximos 10 anos. Vai haver agitações pelo mundo todo para desintegrar os Estados-nação. Então, há um plano atrás disso. E, então, veja o seguinte: a ida deles para a Catalunha já desperta toda a questão belga, que seria agora longa aqui explicar, que é uma outra questão histórica. Não vamos comparar a questão belga com a questão da Catalunha, é outra questão, as raízes históricas são outras, mas, no fundo, a gente vê que são movimentos que, a pretexto de coisas históricas, estão levantando e estão propondo soluções falsas. Eu chamo a atenção disso. Os movimentos revolucionários muitas vezes pegam as contradições que eles mesmos geraram no passado para propor uma solução falsa no presente. Eles agem muito assim. Bem, há uma outra coisa que parece importante, é o seguinte: há um artigo de um jornalista português, muito conhecedor da Rússia, que mostra que os emissários de Putin estiveram em Barcelona para incentivar a agitação promovida pelo governo e essa sedição promovida pelo governo. Inclusive, um representante da Ossétia do Sul, que no fundo é um pau-mandado do Putin, foi lá propor abrir uma embaixada na Catalunha libertada, assim. Desculpa, eu tenho vontade de rir às vezes, porque eu vi um comentário de uma pessoa dizendo o seguinte: mas você não quer a independência da Catalunha quando eles estão sendo oprimidos e passam fome? Puxa, mas como? Oprimidos e passam fome? Mas o argumento que eles têm é que eles são a região mais rica da Espanha. E eles têm o argumento para se tornar independentes que são a região mais rica. Agora você vem dizer que eles são oprimidos e passam fome. Quer dizer, as pessoas vão dizendo qualquer coisa. Às vezes é risível, né? Quer dizer, é uma coisa risível. Bom, e depois há uma longa entrevista ao jornal El País, feita pelo ex-presidente da Estónia, que ele diz o seguinte: eu continuo a achar que o maior perigo para a Europa, politicamente falando, geopoliticamente, continua a ser a ameaça da Rússia. Porque o Putin, vendo que não tem poder militar de perturbar as nações ocidentais, ele continua a apostar no caos interno das nações. E uma das maneiras que ele vai fazer isso é promover esses movimentos independentistas. E eles têm feito realmente reuniões dos quais o governo catalão participou na própria Rússia. Então, vamos ver que esse caos não é tão acidental assim. E eu só acrescento uma coisa que nós já falamos aqui. Mas será que foi coincidência que nesses mesmos dias em que estava tudo no auge, se desatam aqueles incêndios todos em Portugal e no norte da Espanha, onde houve centenas de incêndios também? Isso será um acaso? Eu, sinceramente, acho que esses acasos não existem. Eu cheguei a ver, inclusive, uma notícia, alguma especulação, infelizmente não tenho de cabeça aqui, mas tratamos justamente dessa questão dos incêndios, né? Dizendo que há indícios já, não sei confirmar, não posso confirmar para vocês, acho que fica até interessante no próximo Radar da Mídia a gente trazer um comentário sobre isso, mesmo que breve, né? Mas dizendo que há indícios de que realmente há, por trás dos incêndios em Portugal, foram 513 incêndios, se não me engano, né? Num único dia, né? Há por trás disso algo mais, né? Talvez a participação do Estado Islâmico, né? Enfim, vou confirmar direitinho a informação e a gente traz para vocês.